queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. O episódio de hoje vamos trazer uma pessoa muito legal, que não é por ela ser só legal e o cargo que ela ocupa, mas é que é uma mulher muito querida por nós aqui, que tem assim uma história fantástica, uma guerreira, principalmente nesse mundo corporativo. Então recebo aqui a nossa querida Ângela Beatriz Assis, CEO da Brasilprev. Eu estou assim honrado de recebê-los aqui e acho que todos vão ter essa mesma sensação que eu. Ângela, muito obrigado de participar desse projeto nosso. Você é uma nova mulher a se engajar nesse projeto do Homens de Prata, né? Porque hoje as mulheres têm uma participação incrível. Então Sim. A gente acredita que a sua participação aqui cada vez mais vai valorizar as mulheres de prata aqui do país. Obrigada, Cuca. Um prazer estar aqui com você. Imagina. Ângela, para começar, me fala um pouquinho, quem é Ângela? Quem é Ângela? É. Bom, Ângela é uma mulher, né, que já passou dos 50 anos, que tem, enfim, família, né, meus pais, 2 irmãs, 2 sobrinhos, uma sobrinha especial que é o meu xodó, minha afilhada, é como uma filha, um aprendizado, chama? A Bruna, uma alegria. Manda um tchauzinho. Bruninha, que tem 4 cachorros, que trabalha na Brasilprev como CEO, né, que dirige a maior empresa de previdência privada do Brasil. Olha que orgulho uma mulher, né, gente? É um orgulho uma mulher alcançar, né, esse exemplo, posto. Não só para elas, mas para todos os executivos. E você sabe que é legal, porque é um orgulho de fato, porque eu fui a primeira mulher presidente da Brasilprev. A Brasilprev tem 29 anos, vai fazer agora, 2 de agosto. E a primeira mulher nomeada, eu sou funcionária do Banco do Brasil, a primeira mulher nomeada CEO numa empresa coligada do Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, né? Parabéns, então é um reconhecimento, acho que não só a mim, mas a todas as pessoas que trabalharam comigo, principalmente porque me ajudaram a construir isso. Sem dúvida, sozinho ninguém constrói. Mas antes disso, você é de Beraba, né? Sou de Beraba, Uberaba. Sou de Beraba. Lá do Triângulo BBB, né? Sou do Triângulo. E depois você foi morar em Brasília? Eu fui morar em Brasília pequenininha. Então eu digo que eu sou uma mineira de alma e uma brasiliense de coração. Que eu sou apaixonada por Brasília. E hoje você fica final de semana lá? Fico. Eu faço bate e volta. Normalmente eu venho segunda para Brasília, volto na sexta. Né? Aí se eu tenho alguma reunião em Brasília, enfim, no Banco do Brasil, eu venho na terça e volto na sexta, mas eu sempre passo o fim de semana em Brasília, lá na minha casa, enfim, com minha família, meus amigos. Legal. Você também tem uma outra história que eu acho muito bacana, a sua história da sua família. Da minha família. Que você me fala com tanto orgulho do seu pai, que era carteiro. Sim, sim. Que gostoso, né? Você tem chegar onde você chegou e sair de uma profissão tão honrosa, né? Que é um dos sistemas que mais funciona no Brasil, que é o Correio. É verdade. O papai vem de uma família bastante humilde, né? Realmente muito humilde, 3 irmãos. Meu pai não estudou, ele é o mais velho, para ajudar o pai a educar, né? Os irmãos dele se formaram, ele não. Até um tio meu se formou e aposentou gerente do banco também. Enfim, mas o papai não estudou e ele foi carteiro. Ele entrou para os Correios como carteiro, o que é um orgulho, né? Ele ama os Correios. E depois ele foi ser telegrafista, que era uma profissão super valorizada no passado, e depois acabou, né? Telégrafo, telegrafista. E assim, e o papai que me ensinou a trabalhar. Eu sempre vi meu pai trabalhando em 3 empregos. Trabalhou na Rádio Nacional, à noite ele trabalhava, enfim. Já não era só um carteiro. Depois foi, né? Trabalhando em outros lugares. De outro jeito. Como um todo, Enfim, ele ensinou a importância de trabalhar para a gente conseguir as coisas, né? Sem dúvida nenhuma, ele foi um exemplo. E minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa muito avançada, né, para a época dela, ensinou a gente a estudar. Né? Então, são 3 filhas, né, Cuca? Então, o papai é um mineiro meio machista. Você é mais velha ou mais nova? Eu sou a mais nova. Papai é um mineiro meio machista, a mamãe é uma mineira mais moderna, mais para frente. E minha mãe sempre falou, minha filha, vocês precisam estudar e trabalhar para serem independentes na vida. Ela que te levou ou influenciou para você fazer relações internacionais? Ela influenciou bastante, porque ela sempre, né, falava muito, que achava muito bonita a carreira diplomática, embora eu nunca tenha, né, tido a intenção de ser diplomata. É engraçado, eu nunca quis morar fora do Brasil, nunca. Inclusive no banco eu podia, né, enfim, o banco tem agências fora, podia ter trabalhado fora, mas nunca quis. Mas ela influenciou a estudar, ela que me influenciou a minha paixão por ler. Eu gosto muito de ler. A mamãe hoje ela está com 80... dos seus hobbies, né, inclusive? Dos meus hobbies. Ela lê um livro por semana, tranquilamente, sempre, a vida inteira. 84. Nossa, que... Vai fazer agora 27/7/85. Né? E ela me ensinou a paixão por ler, por estudar. É que ela chama? Rosa.
Dona Rosa, atrasado, um beijo para a senhora. E reza a lenda que eu herdei dela a braveza também, porque ela é brava. Só porque você é de escorpião, não é porque é de escorpião que é brava, dá umas ferroadas. Sou nada, sou nada. E aí, como é que surgiu essa ideia de você prestar um concurso para o Banco do Brasil? Que aí começa a sua história. Profissional no banco. Essa aí tem muita influência dela e de uma amiga, porque eu antes de entrar no banco, eu trabalhava numa empresa que chamava Siderbras, que era uma holding de siderurgia, na área internacional, que aí tinha a ver com a minha formação, né? E eu fui selecionada na universidade, eu formei na UNB, Universidade de Brasília, e dentro da universidade ainda eu fui convidada para trabalhar lá. E aí essa empresa, num dado momento, quando eu me formei, eu fui contratada como nível superior, estava indo tudo super bem, ela foi extinta. E aí... Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei, acho que uns 2 anos entre, né, ser contratada como estagiária, nível médio, nível superior, uns 2 anos e meio. E aí ela foi extinta. E aí eu comecei a dar aula de português para concurso, porque eu adoro dar aula. Eu digo que se eu fosse rica, eu teria escolhido dar aula, porque eu gosto muito. E aí... Como ela é rica, ela não foi dar aula. Não, se eu fosse, né? Mas é porque eu não ganho dinheiro, o professor ganha pouco. Mas, enfim, e aí apareceu um concurso para o banco, né? E aí minha mãe ficou lá no meu ouvido, você tem que fazer o concurso do banco, porque jamais aconteceria o que aconteceu com a empresa. Estabilidade, ela falava muito disso. Meu tio tinha sido gerente do banco, irmão do meu pai, né? Acho que ele já tinha aposentado nessa época, enfim. E aí eu fiz o concurso, mas ela escreveu no concurso, né? E eu fiz o concurso. Ela foi, não, você tem que se inscrever, tal, tá bom. Aí eu fiz o concurso, mas sem nenhuma intenção de ficar, achei que não fosse passar. E aí eu passei, né? E aí o concurso foi o único concurso na história do banco que teve uma fraude. Não fizeram o concurso, aí fizeram um outro concurso, eu falei, gente, olha, eu vou dar uma estudadinha, porque se eu passei naquele, né? Aí eu estudei um pouquinho de matemática financeira, que era a única coisa que eu não conhecia, porque português eu ia muito bem, e outras matérias que tinham. E aí eu passei super bem colocada, mas eu passei para ficar 1 ano no banco. Eu não queria. Mas você vai me falar já sobre essa parte, a sua sequência no banco. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, o Homem de Pratas. Além de se inscrever, colocar sininho, compartilhar, que é muito importante para a gente. Também nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e também no podcast. Se inscreva, compartilhe e assista os nossos conteúdos. Bom, Ângela, aí você entrou no banco, no concurso para ficar um período curto. Mas você nunca mais saiu do banco, nunca mais parou. Não. Como foram essas transações de cargos dentro do banco? Olha, Cuca, assim, o banco é impressionante, né? Porque as pessoas falavam muito isso, que você entra no banco e não sai, e a gente se apaixona, porque é uma empresa que ela dá muita oportunidade. E é uma empresa onde você pode trabalhar em vários lugares dentro de uma empresa só, né? Porque são muitas áreas, muitas diretorias, e eu fiz muito isso. Eu comecei numa agência de varejo, né? Em Brasília mesmo? Brasília. Quase minha carreira toda foi em Brasília. E aí depois, enfim, gostava muito, né? Muito nova. Eu, como era formada, enfim, já tinha trabalhado antes um pouco, eu fui nomeada gerente de expediente com nem 1 ano de banco. Na época, eu entrei em 92 no banco. Desculpa, o que é gerente de expediente? Gerente de expediente é uma gerência média, né? Uma gerência média que tem uma equipe. Dentro de uma agência? Dentro de uma agência. Tá. E eu cuidava da parte de suporte, né? Que na época não era o atendimento, era suporte. De cuidar ali de, enfim, empréstimos, financiamentos, lá, fazer com os clientes a parte operacional. E aí, enfim, 1 ano de banco, eu fui nomeada gerente de expediente, era difícil isso acontecer. E foi ótimo, porque o que eu gosto é trabalhar com pessoas. Eu acho que o que eu consigo na minha carreira fazer melhor é juntar as pessoas para um objetivo, é isso que eu gosto, né? E unir, enfim, trabalhar junto. E aí depois eu fui convidada para ir para a superintendência, aí já era um cargo mais tático, né? Olhando as agências. Isso em um período curto? Assim, eu fiquei uns 3 anos em cada lugar, 3 anos e meio. Aí fui para a superintendência, aí depois fui convidada para ser administradora numa agência, gerente de negócio numa agência de atacado. Aí mudei, né? Fui cuidar de grandes empresas, que foi, assim, uma experiência incrível. E lá eu fiquei uns 4 ou 5 anos, foi maravilhoso atender grandes empresas. Era na época da privatização das teles, então tudo muito novo, muito diferente, né? Foi muito legal, um aprendizado grande. Aí, enfim, em 2000... Aí, um pouco depois que eu estava no corporate, passei 4 anos lá, eu gostava muito do corporate, atendia cliente, enfim, tive até um episódio pessoal, né? Enfim, descobri
um hemangioma, que era um fato muito grave e tal. Tive que fazer uma cirurgia, né, em 2004, uma cirurgia muito séria, que os prognósticos eram muito ruins. E aí, por que eu estou falando? Você estava como superintendente? Eu estava na agência de atacado, atendendo grandes empresas. E foi muito legal, porque quando eu me restabeleci, fui na minha casa, praticamente todos os diretores financeiros foram me visitar ou mandaram flores. Então, foi assim, um episódio onde a gente vê que a vida pessoal se confunde muito com a profissional, né? E, enfim, você está construindo algo positivo. E aí, de lá, eu fui para a diretoria do banco, trabalhei com empréstimos, financiamentos, depois com crédito consignado. Aí, fui convidada para trabalhar na diretoria de cartões, enfim. Então, eu trabalhei em muitos lugares diferentes. E aí, em 2009, eu dei uma guinada importante, porque eu fui convidada como área de negócio. Eu era, né, gerente de divisão, equivalente a uma gerente. E aí a gente tinha um diretor que queria colocar mais mulheres, queria colocar uma mulher no colegiado dele, que era o diretor da área de controles internos. Porque no banco, nessa época, 2004, você tinha muito poucas mulheres executivas no banco. E aí ele fez um processo seletivo, aí, né, de fato, para nomear uma executiva. E aí eles escolheram no banco 15 mulheres que tivessem, enfim, um desempenho, né, que fosse destacado. E eu fui convidada a participar desse processo, e na época até meu diretor não queria que eu fosse de jeito nenhum. Não tem nada a ver com você, controles internos, você é uma pessoa de negócio, de produto. Mas eu fui, claro, e eu fui selecionada. E aí eu passei 2 anos e meio como aí me tornei executiva do banco, e começou a minha carreira executiva na área de controles internos. Né? Que não tem nada a ver com nada a ver com o meu background, né, de negócio. E nem com o futuro, né? Que é o e nem com o meu de futuro, mas que foi fundamental, né, para o meu crescimento profissional e pessoal também, né, porque são muitos desafios e, enfim, foi muito legal. Aí depois dessa área, depois de 2 anos e meio, eu fui convidada para voltar para a área de negócios, para a diretoria de seguros, previdência e capitalização do banco. Isso foi em junho de 2012, mais ou menos. Em dezembro, o banco resolveu montar uma holding de seguros, previdência e capitalização, a BB Seguridade, né, que é a holding. Essa que se associou com a Mafre. Essa que tinha, né, a parceria com a Mafre na parte de seguros, com a Principal aqui na Brasil Prev, com outros sócios na Brasil Cap, enfim, né, ela é a holding. E aí montou a empresa e nós fizemos um roadshow para vender uma parte, né, das ações dessa empresa em 2013. E aí eu participei, né, do grupo que foi para o exterior, enfim, falar da empresa, do potencial da empresa, e também foi um aprendizado incrível. Mulher? Eu era a única executiva do banco, mulher executiva do banco. A gente tinha mulher no staff, né, então, ajudando. Executiva? Mas executiva só eu. Que bacana. E aí a gente fizemos o IPO, que foi o maior IPO do ano. Eu fui até com o CEO receber um prêmio em Nova York no ano seguinte, em abril de 2013, e aí lá eu me tornei diretora. Aí a minha área eu era produtos, clientes, comercial e marketing, né? Então aí a gente tinha um olhar de acionista, né? Porque aí a gente olhava a Brasil Prev, né, a Brasil Cap, a Brasil Seg, hoje, enfim, a BB Dental, todas as empresas que o banco tem participação e que a BB Seguros, hoje BB Seguros, coordena. Então foi uma experiência incrível. E aí fiquei lá, né, uns 4 anos como diretora, e aí depois eu fui convidada, a carreira toda em Brasília. E o banco, você tem um pouco assim, as pessoas mudam muito no banco, né? Essa é uma característica, mudam de estado. E eu fiz a minha carreira toda lá. E aí o banco me colocou um desafio. Pois é, um desafio de assumir, como eu conhecia bastante as empresas, a gente precisava de uma evolução na Brasil Prev, de trabalhar com outros canais, de melhorar a parte operacional, né? Enfim, de ter mais relacionamento com a rede. Aí eu fui convidada para assumir aqui em São Paulo a diretoria comercial e de marketing da Brasil Prev. No qual você nos deu a honra recentemente de patrocinar os primeiros episódios aqui. Lá atrás, é verdade. Que nós gravamos aqui. É verdade. Há quase 3 anos 3 atrás. anos, exatamente. Eu era diretora na época, Isso, né? era diretora de marketing, nos deu a honra e o apoio fantástico para a gente começar a decolar com esse projeto do Homens de Prata. É verdade. Somos muito gratos à sua coragem. Imagina. De apostar na gente. Imagina, mas enfim. Um propósito muito interessante. Você fez tudo isso agora. Quero falar sobre presidência da Brasil Prev. Qual o sentimento que você teve quando você falou, poxa vida, onde eu cheguei?
Olha, enfim, acho que vale só fazer um comentário, Cuca, antes, que é o seguinte, quando eu vim para cá, imagina, né, eu sou uma pessoa muito apegada à família, enfim, e para mim sair de Brasília para vir para cá foi um drama pessoal importante, foi né, eu vim, mas vim um pouco contrariada, né, assim, falei, poxa vida, mas... E fui tão bem recebida aqui que, assim, já me apaixonei por aqui também, né? Eu já gostava bastante quando cheguei. E aí fiquei, enfim, 3 anos como diretora, 3 anos e meio. E aí a gente, lá em novembro de 20, teve o presidente aqui na época voltou para o banco para assumir uma vice-presidência, porque o cargo de presidente aqui equivale a um cargo de vice-presidente no banco. A presidência da Brasilprev é sempre indicada pelo banco, né? E aí ele me perguntou assim, Ângela, eu sei que você quer voltar para Brasília, porque eu já tinha tido convite para ser diretora em Brasília, mas eu queria saber se você aceitaria ser presidente da Brasilprev. E para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque muitas vezes os presidentes que vieram para cá eram vice-presidentes do banco, né? Então, era meio que natural viesse. Era natural que viesse um vice-presidente. E aí eu falei, nossa, né? Ele falou, você aceita? Você conhece bastante a Brasilprev, você conhece bastante do banco, da rede. E aí, para mim, foi uma surpresa, né? Claro que foi uma felicidade enorme, mas, né, um reconhecimento Nossa, sensacional. De uma carreira de 20 e tantos anos, né? Agora, eu não... Aí, fiquei super feliz, enfim, fui nomeada, mas eu não esperava a repercussão que teve por ser uma mulher. Acho que eu não tinha muito a dimensão da relevância, né, aos olhos assim, dos outros, inclusive, de ter uma mulher, a primeira mulher aqui, a primeira mulher do banco. O executivo judia um pouco, né? Sim. A expectativa é sempre mais tensa, né? É mais tensa. E o mundo financeiro, né? O mundo corporativo é mais masculino, porque, né, não dá para dizer que não é. Está evoluindo bastante, mas é diferente. Mas a diferença já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante, já diminuiu bastante. Não só no nível máximo, mas nos outros níveis hierárquicos também, né? Também. Aqui na Brasilprev, por exemplo, nós temos mais ou menos 50 de mulheres e homens. Isso já vinha antes ou na sua gestão? Não, ele já vinha numa evolução e agora a gente tem indicadores mais efetivos. Nós lançamos aí os nossos compromissos, né, de ESG, e um deles é ampliar não só a participação de mulheres, como a participação de negros, pardos, enfim, na companhia. Mas nós temos 43% de cargos de liderança mulheres. E a geração prateada, como é que se comporta aqui dentro? Aqui nós temos também, é muito interessante, nós temos bastante pessoas e até eu comentei, a gente fez um reconhecimento muito grande ao final de 21. Enfim, foi um ano muito desafiador para a Brasilprev e a gente teve um resultado muito expressivo e a gente fez um reconhecimento. E aí, quando eu fui olhar o reconhecimento, né, o time de pessoas me trouxe algumas informações relevantes. A gente tinha pessoas de 20 anos reconhecidas, pessoas de 60 anos reconhecidas, pessoas, né, mulheres, homens reconhecidos, enfim, e tínhamos pessoas que estavam na companhia há 2 anos, que estão na companhia há 20 anos. Então, a gente conseguiu fazer um reconhecimento muito legal e a diversidade, a gente tem... É um exercício importante. A Brasilprev é uma empresa muito acolhedora, um ambiente aqui é muito bom. Muito gostoso saber aqui não as empresas. O ambiente é muito legal aqui. Fazem isso. E agora você teve um desafio, logo na sequência, né? Que foi a pandemia. Como é que você lidou com isso? Na verdade, eu fui nomeada na pandemia. Na pandemia, né? A gente nós ficamos em home office em março de 20. A gente colocou todos os colaboradores em home office, né? Até o presidente da Brasilprev na época, que era o Márcio. E aí, para mim, foi super difícil. Porque eu ando muito na companhia. É muito comum você me ver nas áreas, eu vou nas áreas, eu converso com as pessoas. O carinho que você trata as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, é importante a gente saber o que está acontecendo, porque ser CEO é muito bom, né? Mas, outro dia eu conversava até com um amigo comum nosso, com o Marcos, mas é muito solitário, né? As pessoas, assim, as coisas não chegam muito para você, então você precisa entender, ir nos lugares para saber o que está acontecendo. Né? É natural, né? E eu gosto de conversar. Então, para mim, foi bastante difícil. O que eu fiz, né? Eu fiz uma conversa com teams com todas as áreas da companhia. Então, eu selecionava... Quantos funcionários tem aqui? Nós temos 650 próprios e mais uns 1.200. Mais 650, perdão, que dá uns 1.300 ao todo, terceiros. Que bacana. E aí eu fazia conversas, né? Conversas por Teams, né? Enfim, por ferramentas, com todas as equipes. Aí eu falava o que eu achava importante,
qual era o meu objetivo enquanto presidente da companhia, falava um pouco de tudo que vinha sendo feito por outros presidentes, né? Porque ninguém, né? A evolução da Brasilprev, ela não se deve só, obviamente, a mim, né? São muitas pessoas que construíram a empresa que é hoje, e aí eu falava um pouco disso e qual era o foco que a gente queria dar na gestão. Que né? desafio, hein? Foi um desafio grande e foi legal. um sofrimento também, porque mas a o distância... reconhecimento veio agora. Então, sem dúvida. Está sendo, né? Mas Reconhecido. você fica se criticando, né? Será que eu estou fazendo tudo que eu devia estar fazendo, à distância? E a gente voltou a trabalhar presencialmente em outubro, né, de 21 e voluntariamente. Né? Depois de dezembro é que a gente voltou do modelo híbrido, enfim. Qual a sua paixão? Eu tenho muitas. Consegue eleger uma? Puxa, acho que a minha família é a minha paixão. Cachorros. Não, eu quero saber daquele cachorrinho do Bacê que você tem. Do Dachshund. O Dachshund, O Scooby. O Scooby é famoso. O Scooby, mas esse Scooby... O pessoal da Brasilprev conhece o Scooby de nome, né? O que Scooby ele é tem? meu xodó. O que ele anda com o eixinho torto? Né, porque, não, o Scooby não é meu xodó por causa disso, não. É porque ele é muito encapetado e aí ele teve uma hérnia de disco em agosto de 2020. Foi bem complexo. Minha mãe fez uma cirurgia difícil em agosto e ele parou de andar. E aí, enfim, no mesmo dia, a gente levou para o médico, operou no mesmo dia e ele ficou fazendo fisioterapia 7 meses, 6 vezes por semana. E aí voltou a andar, anda tortinho. Até hoje ele faz fisioterapia e acupuntura, que é para melhorar a dor. Ele é bem cuidado, o Scooby. Eu te perguntei isso porque a gente fica muito no mundo corporativo, né? Sim. E de repente mostrar uma simples paixão, Sim. um carinho que você tem, tanto quanto você tem aqui no trabalho, pelo seu cachorro, pelo Scooby. É verdade. Assim como você tem pela sua sobrinha e outras coisas. Sim, pelos amigos, enfim, né? Qual o seu hobby principal? Ler? Filme? Não, o principal, assim, o que eu mais gosto é viajar. Né, que a pandemia atrapalhou Você viaja toda semana, né? Eu viajo toda semana, mas essa eu não gosto muito não, porque essa é um pouco cansativa, né? Viagem de férias. Mas, enfim, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar com os meus amigos, né? Batendo papo, enfim, jogando conversa fora, um brunch com umas amigas, que também é tradicional que a gente tem. Enfim, conversar com as casada, pessoas. Né? Eu sou divorciada, já fui casada 10 anos, durante 10 anos. E tá bem? Casada. Tá tranquilo? Tô bem, então enfim. Tá bom. Não tenho nada para falar do casamento. Mal. Agora eu quero que você me conte algum aprendizado que te marcou profundamente na sua vida. Profissional ou pessoal? Pessoal. Pessoal. Pode ser profissional também, se achar. Não, profissional tem um episódio interessante. Outro dia eu até estava falando com o pessoal do banco e eu comentei sobre isso. Foi um aprendizado importante para mim. Eu fui muito nova, né, nomeada gerente, como eu comentei com você, de área. E eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu faço muitas coisas, eu sou muito rápida, acelerada e tal. E eu tinha uma equipe, né? E eu tinha um funcionário, ele se chamava Eduardo, enfim. E eu achava que ele não tinha o meu ritmo. Ele não tinha o meu ritmo, de fato. E ele não fazia as coisas do jeito que eu achava que tinham que ser feitas e tal. E aí um dia eu me aborreci, eu falava com ele, ele não reagia muito. Eu cheguei para o meu chefe, que era o gerente da agência, e falei, olha, Ferreira, eu não quero mais essa pessoa na minha equipe. Mas por quê? Não quero, porque ele não quer trabalhar, ele é meio lento, ele não faz as coisas do jeito que eu gosto e tal. Aí ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, não tem jeito, preciso de outra pessoa. Ele falou, tá bom. Beleza, aí ele foi, trocou e pegou e botou esse rapaz numa outra equipe, né? E veio uma outra pessoa para a minha equipe. E de repente, quando eu vi, assim, uns 2 meses depois, 3 meses, esse rapaz estava voando, trabalhando super bem na outra equipe. Que né? legal. E aí, o que eu aprendi ali? Né? O erro tinha sido meu. Eu não consegui ouvir, entender e tirar o melhor dele. Né? Avaliou de maneira errada. Eu avaliei de maneira errada e eu avaliei da minha ótica, achando que ele tinha que ser como eu, né? Para trabalhar. E, pelo contrário, eu preciso de pessoa complementar, não é uma pessoa igual a mim. Né? Então, foi um grande aprendizado para mim como gestora. Eu fiquei bastante frustrada, né? Falei, poxa vida, olha que ruim. Fiquei me sentindo meio mazinha, né? Poxa, não devia ter feito isso. Mas você ganhou com aprendizado com isso? Mas foi um grande aprendizado para mim. Enfim, as pessoas, você tem que entender o que as pessoas podem contribuir como e tirar o melhor, né? O melhor delas. Enfim, isso foi um grande aprendizado profissional para mim. E pessoal, como eu comentei com você essa questão de que em 2004 eu tive um problema muito sério, foi uma conjunção de questões, eu estava me divorciando e descobri um hemangioma no cérebro, que eu tinha que fazer uma cirurgia e a cirurgia era muito grave. Eu vi depois, né, que eu fiquei sabendo, assim, as demonstrações de carinho que eu tive, né, que assim,
inimagináveis, de pessoas assim, de 70 pessoas se juntarem para fazer uma vigília. Eu não sabia disso, né? O médico me dizia que ligaram para ele antes de me operar, enfim. Então aí eu vi o 2004? 2004. Aí isso para mim foi um aprendizado de que valorizar as pessoas e os relacionamentos, independente de cargo, porque cargo passa, né? A gente tem que gostar das pessoas, isso é o que gera valor na vida da gente, né? Isso é o que traz felicidade e traz resultado positivo. E o médico disse que a minha cirurgia foi um milagre, não foi um milagre, acho que foi a competência dele, com certeza, e muita energia positiva das pessoas, né? Agora manda uma mensagem para os homens de prata, para as mulheres de prata aqui. Para os homens e para as mulheres de prata, bom, acho que a gente pode fazer tudo que a gente quiser fazer, né, que vai dar certo, desde que a gente faça com muita vontade. Parece meio clichê, mas com amor pelo que faz, né, gostar do que faz, ser feliz no que faz, é muito importante. E, sem dúvida nenhuma, homens e mulheres de prata podem contribuir demais. Tem muito a contribuir para que a gente faça um mundo melhor aí todo dia. Que delícia! Ângela, quero te dar uma lembrancinha aqui do nosso patrocinador, obrigada. Água Prata. Obrigada. Okay. E também uma necessairezinha, já que você gosta da sua maquiagem. E gosto de viajar, né? Gosta de viajar. De viajar, então vou colocar um monte de coisa aqui. Isso. Obrigada, viu, Cuca? Um beijo grande. Obrigada, obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um prazer imenso receber essa incrível Ângela aqui da Brasil Prev. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes, compartilhar, tudo aquilo que vocês já sabem que vai nos ajudar bastante. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor.